Olá pessoal, nesse vídeo iremos abordar o tema liberdade. Liberdade na sociedade brasileira atual, na nossa democracia. Há poucos dias fizemos um texto e um vídeo falando sobre liberdade. Seguimos certo caminho. Depois disso fomos estudar e assistir mais vídeos. E abriu novos horizontes para nós. Então resolvemos criar esse vídeo e também fizemos um texto. O texto segue na referência desse vídeo logo abaixo. Se puder, leia, será muito interessante. E deixe também um comentário. Iremos abordar agora um pouquinho sobre a liberdade na sociedade brasileira atual, na nossa democracia, se é que temos ela mesmo. Será que temos liberdade mesmo na sociedade brasileira? Será que nossa democracia nos dá tanta liberdade assim para agirmos e irmos quando quisermos? Ou será apenas balela de uma sociedade que vive numa ilusão aparente, de algo imaginário que paira sobre a mente de todo mundo, que nos deixa iludido com a falsa liberdade que não temos? Então, para você, temos liberdade para tudo ou não? Por exemplo, você deseja ser candidato a prefeito, a vereador, a presidente, a governador. Será que você tem liberdade para ser candidato? Ou irá depender do que os partidos políticos lhe dirão? Se você não tiver apoio nos partidos, sequer você poderá se colocar seu nome para candidatura alguma. O jogo é esse. Para você votar também é do mesmo jeito. Você só pode votar nos candidatos pré-estabelecidos, naquela chapa, naqueles nomes. Se você preferir escolher uma pessoa idônea da sociedade, você simplesmente estará proibido. Sua liberdade não será cumprida. Será cesseado o direito de sua liberdade de escolha. Então você fica condicionado à escolha daqueles nomes estabelecidos pelo sistema, que é o sistema que eles dizem democrático. Para votar e para ser votado, a nossa liberdade está restrita aos pensamentos e aos gostos de certas autoridades. E a sua liberdade de ir e vir? Será que você tem mesmo essa liberdade? Você vai transitando em uma rodovia, de repente na frente um pedágio. Você tem liberdade para passar? Se você pagar, sua liberdade seguirá em diante e cumprirá o papel da lei. Se você não pagar, poderá ser preso por infringir a lei. Então você começa a olhar ponto por ponto e chegamos à conclusão que nossa liberdade é bem resumida. Que essa democracia que se diz democrática não é tão democrática assim. Outro dia vi uma frase de algum escritor, não me lembro o nome, que ele dizia que a liberdade do povo está condicionada àquilo que a lei determina. Se a lei determina certa liberdade ao povo, essa liberdade é outorgada ao povo. Senão, você não terá liberdade para certas coisas. Como temos muitas leis e a cada dia surgem mais, nossa liberdade cada vez mais vai diminuindo. Chegará o tempo que nossa democracia se transformará em uma ditadura. E isso vai acontecendo aos poucos, lentamente, sem nos darmos contas que estamos sendo acorrentados pelas leis e pelas mordaças dos políticos e da justiça, que não é justa em nada. Apenas preserva direitos de uma classe e alguns indivíduos e pune a maioria dos cidadãos. Vou ler o texto para vocês que escrevi.
e espero que gostem. Para quem não me conhece, sou Luiz Carlos Marques Cardoso. Quem quiser ler também o texto, segue logo abaixo. Nosso muito obrigado. O preço da liberdade. O homem sempre em busca da liberdade. No entanto, quanto mais ele a persegue, mais distante a temos das mãos. Talvez a tenhamos em maior medida no estado natural da vida animal, momento que andávamos a vagar pelas florestas, na pré-história. Com o advento da sociedade e com a complexidade social moderna, a dominação do topo pequeno pela base gigantesca tornou-se latente em todas as regiões do planeta. Temos liberdade, porém limitadas aos meios. Outro dia, uma frase de algum pensador chegou aos ouvidos dessa pessoa que se coloca a escrever esse texto. O nome do autor não foi gravado na memória, nem a frase exatamente, apenas o contexto. Ela dizia que a liberdade do homem normal estava condicionada ao que o poder central deixava fazer. Ou seja, você só tem liberdade para agir naquilo em que a lei lhe obriga a fazer. Tudo que não está na lei, você particularmente se vê impedido de realizar. A liberdade na sociedade moderna existe apenas dentro dos moldes impostos pelas autoridades. Se pararmos para observar bem, veremos que é dessa forma que acontece. Dizer que nós temos liberdade, pois vivemos em uma democracia, que podemos ir e vir a hora que quisermos. Será? Será que você está autorizado a isso tudo? Tente adentrar em algum órgão público sem autorização. Tente não requerer seu título de eleitor. Tente passar por um pedágio sem pagar a sua licença. Em cada coisa que você colocar uma observação mais cuidadosa, lá estará o dedo do Estado lhe mostrando para onde ir e os caminhos que devem ser evitados. Aí alguém levanta a mão e grita: no Brasil temos o poder do voto. Colocamos e tiramos os representantes. Somos livres para escolher. O cara pálido acha que escolher um de uma lista predeterminada pelos detentores do poder é ser livre para opinar. Tente votar em alguém fora do nicho apresentado como legais perante os poderes. Você não consegue. Se você desejar ser um candidato e não for aceito pelos partidos dominadores, você se verá cerceado a sua liberdade de receber votos. Repetimos, a sua liberdade está apenas naquilo que lhe foi autorizado a fazer pelos donos do poder. Talvez você encontre uma maior liberdade nos povos indígenas. Mesmo assim, perderam bastante. Eles atualmente se veem presos nos espaços demarcados pelas autoridades, com risco de perder seu patrimônio assim que o lucro capitalista usurpar momentaneamente o poder, por suborno ou algo parecido e sem piedade, usando a força expulsar a tribo da sua terra. Sua pouca liberdade de hoje poderá lhe ser retirada amanhã sem nenhuma cerimônia. Basta uma canetada. Não se iluda com o que os donos do poder lhe tentam mostrar, que somos livres, que a democracia atual é um mar de rosas. Nossa liberdade é pequena, para a maioria o suficiente para ter uma vida normal e saudável. O perigo é que o pouco que temos nos poderá ser retirado, fazendo uso de apenas um simples mecanismo. O ser humano sempre teve o sonho de dominar. Cada um deseja dominar outros, impor seus pensamentos, seus gostos. Nesse caldeirão fervente, a sociedade sempre esteve. Foi um cacoete nas mãos dos que conseguiram galgar até o topo. Essa liberdade que tenho de escrever agora, muitos no passado não tiveram e muitos no futuro poderão não ter mais. O risco é iminente ao ser que vive em sociedade. Autor Luiz Carlos Marques Cardoso.